Agora a gente vem com entrevista importante aqui no CNN 360. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo, ele lidera as pesquisas de intenção de voto aqui no estado. Ele é um aliadíssimo do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas no cenário nacional, como a gente estava falando há pouco. Já está aqui no meu vídeo, dispensa apresentações, Fernando Haddad. Prefeito, muitíssimo obrigada. Que bom que o senhor achou um tempinho para falar conosco aqui nesta tarde em São Paulo. Me ouve bem? Ouço bem, sempre um prazer te ouvir e sempre um prazer ser entrevistado por você, Dani. Imagina. Um abraço a todos os seus espectadores, um prazer estar aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu vou cutucar um pouco antes do candidato o cientista social, que o senhor é, por formação também. A gente estava falando aqui na abertura do 360 sobre como o cenário de carestia, do avanço da fome, hoje atestada nessa pesquisa que mostra que voltamos ao patamar da década de 1990, evoluímos 30 anos na segurança alimentar. Quanto o estômago e o bolso estão direcionando o voto do brasileiro nesse 2022, prefeito? Bom, Dani, quando chega no estômago a crise, é inevitável, né, que esteja acontecendo o que está acontecendo, né? Tudo começa com a perda de controle da economia por parte do governo federal, né? Nós perdemos, né, o governo federal perdeu o controle sobre o dólar. Eu me lembro que o Guedes dizia, se eu fizer tudo errado, o dólar vai chegar a R$5, né? Chegou a R$5,70, né? E a economia muito dolarizada, como está nesse momento, não só o preço dos combustíveis, mas outros produtos também, acaba acarretando uma situação em que você tem inflação. Oi? Tá me ouvindo? Não, o seu sinal piscou, mas já voltou e eu estou te ouvindo. O áudio não parou em nenhum momento, só a sua imagem, mas já voltou. Ok. Mas voltando ao começo da conversa, nós perdemos, né? O governo perdeu a gestão sobre o câmbio, sobre o dólar, né? O dólar disparou, foi para R$5. O governo, ele próprio, dolarizou uma parte da economia, a inflação galopou. O problema, Dani, é que a inflação galopou, mas os salários estão caindo no Brasil em termos reais. 38% dos brasileiros vivem hoje com um salário mínimo. E o salário mínimo, durante o governo Bolsonaro, perdeu para a inflação. É a primeira vez que isso acontece desde os anos 90. Primeira vez que isso acontece. Então, é natural que a fome volte para os anos 90, porque nós estamos voltando todas as políticas pré-plano real. Então, hoje nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome, né? E o Bolsonaro diz que não é com ele, como se ele não fosse o presidente do país há 4 anos. Então, é uma situação muito delicada para o brasileiro, né? Que enxerga tudo isso com um horizonte muito nebuloso, né? Diante disso, a gente tem do outro lado o ex-presidente Lula fazendo um discurso, as falas dele, as entrevistas, elas são todas muito direcionadas para a vida real. O Lula fala do prato que está faltando na mesa, ele traduz isso dessa maneira que ele faz, né? Que é uma marca da carreira dele. Mas, no entanto, os formadores de opinião, as elites, o mercado, a Faria Lima, chame do que quiser, né? Seguem tentando entender exatamente qual é o plano. Fala-se, vamos revogar a reforma trabalhista, colocar em termos que sejam mais justos para todos, mas ninguém entende muito bem o que vai vir por aí. Fala-se, acabar com o teto de gasto, aí as pessoas arrancam 60 mil fios de cabelo, né? Falta clareza na comunicação. Os governos Lula anteriores, dos quais o senhor fez parte, eles são utilizados sim como uma espécie de atestado. Lula entregou a economia em bom estado, o Brasil estava crescendo 7,5%, tudo isso eu sei. Mas a gente precisa de mais do que a memória nesse momento, porque o país vive um momento bem diferente daquele 2002, que ele disputou a eleição. A memória só não vai ser suficiente, prefeito. Está faltando clareza? O que é que vem por aí? Olha, na verdade, eu acho que em relação à política fiscal, o Lula sempre foi muito responsável fiscalmente, entregou a dívida pública 50% menor do que herdou do governo Fernando Henrique, e isso se deve ao fato de que ele conduziu bem a economia, né? Política monetária, política fiscal, política de investimento, comida no prato do trabalhador, tudo isso estava muito bem organizado.
Eu acho que ainda falta clareza, porque os documentos que estão sendo divulgados são documentos de grupos específicos de dentro da campanha. Não é o plano de governo que vai ser divulgado final de julho, começo de agosto, para o país. Aí sim com a assinatura do próprio presidente. Mas eu posso te antecipar, Dani, que das 3 regras fiscais que nós temos hoje, nós pretendemos substituir por uma regra fiscal que seja crível, né, que as pessoas acreditam, porque hoje o teto de gasto já foi furado uma vez com a PEC dos precatórios e vai ser furado uma segunda vez se essa medida eleitoreira do Bolsonaro passar. Você torrar uma estatal do tamanho da Eletrobras para fazer demagogia até a eleição, me parece uma coisa que o mercado deveria questionar também, né? Porque aí não é falta de clareza, é clareza demais, né? O sujeito vai passar nos cobres uma estatal do tamanho da Eletrobras, uma das maiores estatais do país, para garantir uma compra de voto. Quer dizer, é isso que está em curso no Brasil hoje, né? E depois do 31 de dezembro, ninguém sabe o que vai acontecer se o Bolsonaro for reeleito. Ou seja, sabe, né? Porque tudo que ele faz não é sustentável. Então, a política fiscal do Lula não vai ser a do teto de gasto, mas vai ser uma política fiscal equilibrada. Não vai ser essa, porque essa não é crível, ela já está furada. Mas eu acho que uma regra, por exemplo, como a que eu propus em 2018, olha, se o PIB crescer 4, a despesa pública pode crescer 2, pode crescer 2,5. Entendi. É uma regra compatível com a estabilidade fiscal do país e você não deixa as pessoas passando fome, por exemplo, né? Deixa eu trazer um pouco para São Paulo e já convidar o Yuri Pita. E aí, de saída, Yuri, você já engata aqui com o nosso convidado. A gente está entrevistando o Fernando Haddad. Ele é pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Ele foi o representante do PT na eleição de 2018 e a gente vai falar agora um pouquinho de São Paulo. Prefeito, falta arrumar um pouco a casa. Hoje, o jornal Folha de São Paulo, a coluna Painel, fala ali de uma insatisfação do PSOL com um aceno que foi feito para a Marina na rede. O Márcio França também não decidiu se vai ou se fica. Ele tem dito que fica como candidato, mas isso ainda está em suspenso. Qual é o prazo para o senhor terminar de organizar isso? E é isso mesmo? É Marina a chapa dos sonhos e dá para acomodar todo mundo nesse sentido? Dani, eu vou repetir o que eu disse no Roda Viva dessa semana. Você só consegue compor uma chapa quando você tem um conjunto de aliados à mesa, né? Então, vamos supor que se o PSB rever a posição, né, até semana que vem ou a outra, e sentar à mesa conosco para compor uma chapa, o quadro é um. O PSB é um partido, para nós, muito estratégico por causa da Aliança Nacional. O PSB recepcionou o Alckmin para oferecer o nome do Alckmin como vice na chapa do Lula. O Márcio França está apoiando o Lula incondicionalmente. Então, tudo isso tem um peso institucional. Nós estamos negociando outros estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, o PSB tem um peso específico reconhecido por todas as partes, inclusive pelo PSOL e pela rede. Todos compreendem isso. E até eu ter uma resposta definitiva, eu não tenho como acenar para alguém um convite de vice, porque o quadro não está montado. Assim que tiver, eu vou sentar com o Boulos, eu vou sentar com o Juliano, eu vou sentar com a Marina, eu vou sentar... a Marina, por ser o principal nome da rede em São Paulo, hoje pré-candidata a deputada federal, vou sentar com o PSB, vou sentar com o PCdoB e com o PV, que são os partidos que estariam nessa coalizão, e nós vamos fazer o melhor desenho para oferecer para os paulistas uma alternativa de mudança, com segurança, com seriedade, com uma equipe técnica sólida, com nomes de grande visibilidade, com uma simbologia do ponto de vista de valores e princípios. Ou seja, nós estamos na melhor situação da história do campo progressista. Nós não vamos colocar as vaidades agora para atrapalhar aquilo que pode ser uma coisa espetacular em São Paulo. A pontuação São Paulo nunca viveu. Isso. São Paulo nunca viveu a experiência de um governo sólido e progressista. E pode viver. Então, eu estou
nessa toada de construir essa alternativa, e o povo é que vai, obviamente, decidir os rumos do Estado de São Paulo. Eu assisti a entrevista do senhor, mas me chamou mais atenção do que a entrevista que o senhor deu para o Roda Viva foi um retweet que a Marina Silva deu num trecho de uma fala sua do programa falando em prioridade. Política, para mim, é gesto e retweet vale duplamente. Então, mas deixa a provocação para lá. Yuri Pita vem para cá. Eu já retuitei a Marina um par de vezes. E também me diz muita coisa. E eu sou colega de Ministério da Marina. Nós trabalhamos juntos, equipes trabalhando juntas. Nós nunca tivemos dificuldade em conversar. Nem em 2018, quando ela declarou o voto no segundo turno no meu nome. Yuri, faz a sua pergunta, que eu tenho uma pegadinha aqui. Tá bom, Dani, vamos lá. Boa tarde, prefeito. Prazer falar contigo novamente. Bom, o senhor falou, vou usar o gancho que o senhor usou agora, uma palavra que o senhor citou, simbolismo. E aí pergunto, Marina Silva numa eventual chapa ao lado de Fernando Haddad tem um simbolismo aqui para São Paulo, mas e o simbolismo que Marina Silva também pode representar para a Aliança Nacional, voltando a se reconciliando com o ex-presidente Lula? Yuri, eu não sou daqueles que compra a tese que a Marina já rejeitou de que havia obstáculos insuperáveis a uma aproximação conosco. A Marina sempre disse, olha, eu não sou movida pelo rancor, eu quero discutir programa. E vão me entregar no dia 11, eles vão me entregar um documento da rede em apoio à minha candidatura ao governo do Estado, com propostas que serão incorporadas ao plano de governo, vão ser discutidas com os outros parceiros, mas quero crer pela qualidade da rede em São Paulo, serão propostas que vão entusiasmar os paulistas sobre como modernizar o Estado, como dialogar com o meio ambiente, como dialogar com essa questão da fome que bate a porta de 33 milhões de brasileiros. Então, mesmo assim, a Marina estando conosco, em qualquer posição, ponta direita, ponta esquerda, a Marina é um patrimônio do país, é um nome de grande visibilidade internacional, inclusive. Ela é uma política que transcende fronteiras. Então, eu vou ficar muito feliz de estar num palanque ao lado dela, seja em que posição for. E nós vamos sentar, a rede é um partido importante do ponto de vista simbólico, o PV é importante. Repito, nós estamos nas melhores condições para oferecer uma alternativa que entusiasme os paulistas. Eu acho que nós não devemos desperdiçar essa alternativa e não desperdiçaremos, porque eu não vou deixar. Nós vamos conduzir isso da melhor maneira possível. Ô, prefeito, eu recebi não uma, não duas, mas 3 mensagens sobre o mesmo assunto. O senhor disse, São Paulo nunca teve um governo sólido progressista. E aí 3 pessoas me mandaram, um advogado e 2 jornalistas. E o Alckmin, que agora é vice do Lula e foi o governador que por mais tempo geriu o estado de São Paulo, não entra nessa conta? Eu avisei que era pegadinha, então vou te dar aí 2 minutinhos para respirar. Na volta do intervalo, o senhor responde. Queria responder agora? Segura. 2 minutinhos, você não pode sair daí. Fernando Haddad, ele está falando de tudo, deu pistas sobre o que vem na política fiscal de Lula e começa a falar sobre as intenções dele para a disputa em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. É rapidinho, a gente volta já já. Fernando Haddad, pré-candidato a governador de São Paulo, segue aqui conosco. Eu deixei uma provocação agora no final. Porta-voz aqui eu fui, viu, prefeito, sendo muito honesta. Haddad disse, olha, São Paulo nunca teve um governo sólido e progressista. E eu perguntei, e Alckmin, que agora é vice de Lula, né? E foi o mais longevo governador de São Paulo, não cabe nessa conta? Cabe, não? Dani, eu nunca fiz segredo de que, primeiro, tenho uma excelente relação com o governador Alckmin. Eu trabalhei 4 anos com ele como prefeito de São Paulo e fizemos muita coisa juntos, na área da cultura, na área da habitação, na área do saneamento, em várias áreas. Os governos do Alckmin foram governos de centro-direita, muito diferentes do que a gente está assistindo hoje. Houve uma inflexão no governo atual, da qual o próprio Alckmin se afastou. Se afastou pela entrada do Rodrigo Garcia, que é um político de direita, né, no PSDB, que hoje se apresenta como um tucano, mas é um recém-chegado. É um movimento que teve a clara função de excluir o Alckmin da disputa eleitoral para o governo do Estado, e o Alckmin está fazendo uma inflexão à luz do que está acontecendo no Brasil.
e dos riscos que o Brasil está correndo. Eu acho um ato muito generoso do Alckmin. Aliás, dois. O primeiro, o de entrar na chapa para apoiar o presidente Lula. E o segundo, de avalizar, depois de 28 anos de governo do PSDB, avalizar uma transição democrática, uma alternância no poder, que na cabeça dele faz muito sentido hoje, à luz do que está acontecendo no plano estadual e no plano federal. Eu não tenho nenhum problema quando a pessoa tem uma visão de mundo, uma posição ideológica diferente da minha. Agora, desde que ela o faça democraticamente, eu nunca vi o Alckmin colocar em risco qualquer regra da democracia. Muito pelo contrário, né? Vamos trazer Gustavo Uribe, de Brasília, porque o candidato é candidato a governador de São Paulo, mas tem peso nacional dentro e fora do PT. Uribe, com você. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Prefeito, o senhor é conhecido por ser um nome de diálogo. Fala bem com Marina Silva, fala bem com o Geraldo Alckmin, fala bem com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ciro Gomes. Ciro Gomes deu um apoio crítico ao senhor em 2018, mas viajou para Paris, não fez campanha para o senhor. O senhor considera que, pelo cenário atual, pelas críticas feitas por Ciro Gomes, é possível ainda restabelecer uma relação do PT com Ciro Gomes e, eventualmente, até chamá-lo para fazer parte de um eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Gustavo, boa tarde. Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque dependeria de uma mudança de atitude do próprio Ciro. Eu diria para você, assim, com todo o respeito que todo mundo merece, né, nosso, né, o Ciro está irreconhecível, uma pessoa irreconhecível. Eu trabalhei com o Ciro, fui ministro com o Ciro, era secretário executivo do MEC quando ele era ministro do Lula. Depois o irmão dele foi governador do estado do Ceará, enquanto eu era ministro. Eu fui dos ministros da educação que mais apoiou o estado do Ceará na educação. Pode pegar qualquer número de transferência de recursos da União para o Ceará. Ganhei o título da Assembleia Legislativa do Ceará de cidadão cearense, pela amizade com o povo do Ceará. E hoje eu não consigo reconhecer nas falas, nos gestos. Ciro era um cara compenetrado, era um cara estudioso, era um cara... Eu não consigo entender o que está acontecendo. Agora, assim que eu acho que... Eu torço muito para essa fase passar, para as coisas voltarem à normalidade do ponto de vista do diálogo democrático, entendeu? Eu torço muito para que isso aconteça, porque eu lamento muito o que está acontecendo. Não pensa que eu torço por isso, não, ou que isso me deixa... de qualquer maneira, feliz. Pelo contrário, lamento muito o que está acontecendo, mas não consigo reconhecer o amigo, o colega de ministério nas atitudes atuais do Ciro Gomes. Lamentavelmente, falo isso. Prefeito, eu vou chamar o Leandro Rezende, mas eu vou pegar um gancho. Acho que o Uribe levanta um tema e o senhor respondeu com muita sinceridade, inclusive externando essa tristeza, né? Se eu posso dizer assim, não é mágoa, me parece mais uma tristeza. Mas o que Ciro Gomes vem fazendo, né? Críticas bastante pesadas ao ex-presidente Lula e ao PT. Ele, por exemplo, utiliza o termo cleptocracia petista. Ele diz que o PT chafurdou na corrupção, que Lula chafurdou na corrupção. Tudo isso tem, inclusive, servido de munição para bolsonaristas. Isso já foi até notícia, né? De certa forma, ajuda a disseminar essa crítica, né? O que me mostra que a coisa sobre a questão da corrupção, da Lava Jato, isso vai ser explorado na campanha, é um fato. Como é que o senhor, o Lula, o PT pretende lidar com esse tema? Olha, como nós sempre lidamos, Dani, né? Nós fomos, né, de forma atestada, o governo que mais fortaleceu os órgãos de combate à corrupção da história. Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União. Nós nunca mexemos um dedo para ferir a autonomia desses órgãos, ao contrário, mexemos um dedo para fortalecer esses órgãos e a sua autonomia. Por isso que teve tanta iniciativa por parte da Polícia Federal no combate à corrupção. Agora, o Ciro apoiou 4 governos do PT, nos apoiou em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. É muito paradoxal esse discurso
da parte de alguém que viveu por dentro o governo o tempo todo. Ele não era um amigo nosso, ele era um ministro. Ele foi deputado federal da base do governo Lula. Quer dizer, o irmão foi convidado para ministro da Dilma, conhece a Dilma, sabe quem é a Dilma do ponto de vista ético, sabe quem eu sou do ponto de vista ético. Me convidou para ser vice na chapa dele em 2018. Então, Dani, tudo tem que ter razoabilidade na política. Tudo tem que ter... Não adianta você mudar o discurso de uma hora para outra e imaginar que as pessoas vão cair na sua. Tem que ter um mínimo de coerência no que você fala e no que você fez. Leandro. Não dá para ser assim. É a mesma coisa que eu começar a ofender o Ciro, né? Porque ele sofreu um processo de busca e apreensão na casa dele. Nós sabemos quem é o Ciro. E saímos em defesa dele, inclusive, diante das arbitrariedades. Então não faz sentido esse tipo de coisa. Eu, em 2019, eu disse, olha, com esse discurso, o Dória e o Ciro vão ter muita dificuldade de se viabilizar. Eu falei isso 2 anos e meio atrás. Por quê? Porque eu tenho bola de cristal? Não, é porque a política cobra um preço muito alto pela incoerência. Leandro, com você. Obrigado, Dani. Prefeito, obrigado por estar conversando com a gente. Quando o João Dória, que o senhor acabou de citar, desistiu de ser candidato a presidente da República, algumas pessoas do PT me disseram que defendiam que o partido procurasse o Dória para um apoio, para uma conversa sobre algum tipo de... para poder fortalecer uma aliança contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor, que tem, né, uma história de enfrentamento ao ex-governador de São Paulo, João Dória, o senhor defende que o PT procure o Dória para tentar, enfim, de alguma maneira incluí-lo nessa aliança contra o presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu não sei o que o Dória vai fazer da vida, né? Porque vai depender um pouco do que ele vai fazer. Acho que ele está no exterior e não voltou ainda, pelas informações que eu tenho. Eu não sei qual a decisão que ele vai tomar. Agora, eu acho que todo democrata deveria se sentar à mesa com o Lula e com o Alckmin para conversar. Todo democrata. Nós temos aí, no dia 2 de outubro, um dia muito importante. É uma encruzilhada histórica, não é uma eleição. Reeleger o Bolsonaro é uma encruzilhada histórica e pode colocar ainda mais coisas a perder. Nós temos 33 milhões passando fome, não sabemos quantos teríamos em caso de recondução desse governo ruinoso para o país. Então, é um dia muito importante para o Brasil, nos seus 200 anos de independência, tomar um rumo. Então, os democratas que têm alguma sensibilidade social, sobretudo, diante do quadro que vocês noticiam todos os dias, deveriam se sentar, o Lula e com o Alckmin, e pactuar um governo que seja democrático, que tenha sensibilidade social, que não se omita diante da fome e da miséria, que perceba a necessidade de fazer o país voltar a crescer, que a distribuição de renda tenha que voltar a ser tema no país, que é um dos mais injustos do mundo. Eu acho que não são grandes coisas que nós estamos discutindo aqui, são coisas que 80% da população brasileira ou mais concordam. Então, por que não os democratas se sentarem? O gesto do Alckmin deveria ser acompanhado por um batalhão de pessoas, que até outro dia eram adversários do PT, mas não eram inimigos, diante do antagonismo e das ameaças que o Bolsonaro a todo dia repete. Deixa eu trazer aqui, prefeito, só um reconhecimento à Laiane Serrano, que foi a nossa produtora que insistiu muitíssimo para que a gente pudesse ter essa entrevista com o Fernando Haddad, pré-candidato a governador de São Paulo. Está nos ajustes finais, falou sobre tudo. Joga ele aqui, Edu, para mim no telão, para eu poder me despedir do Fernando Haddad. Portas mais do que abertas aqui, a conversa é sempre muito educada e sempre muito honesta. Muitíssimo obrigada, até uma próxima. A gente segue acompanhando de pertinho aí todos os seus passos e dos adversários também. Grande abraço para todos e todas. Obrigado.